organização da enfermagem. A gente tem uma gama de outras coisas, muitas outras coisas que a gente poderia estar falando. Mas aí seria muito extenso, então eu estou tentando resumir os pontos mais importantes para vocês. Em 1840, uma mulher chamada Elizabeth Fry, ela organiza a primeira ordem religiosa protestante da Inglaterra, as chamadas Irmãs da Misericórdia, que passaram a se chamar depois Irmãs da Enfermagem. Elas recebiam um pequeno treinamento para cuidar de doentes e depois dedicavam várias horas de trabalho nos hospitais, onde recebiam instruções de médicos e supervisores, as quais, por sua vez, não tinham preparo científico. Então ainda era muito rudimentar esse cuidado. E novamente a gente vê a questão religiosa envolvida. Eram pessoas ligadas a uma parte religiosa. A igreja anglicana, como a gente já falou, como ela surgiu, como ela se instalou no Reino Unido, ela patrocinou a mais importante organização de enfermagem na Inglaterra, em 1845, a chamada Comunidade de Park Village, que foi a primeira ordem de enfermagem anglicana. Essa instituição ainda era dominada pelo clérigo, ou seja, o clero ligado à igreja anglicana, que ainda entendia que a enfermagem, em primeiro lugar, ela tinha que ser um ato de misericórdia, um ato religioso e um ato de devoção. E aí, esses pontos que a gente vê ainda, que surgiram, a gente começa a entender hoje, nos tempos atuais, por que a enfermagem ainda não é considerada como uma ciência. Porque ela teve seu berço dentro da religião, ela surgiu com cuidados rudimentares, simples, realizado por religiosos, que foram estendendo que esses cuidados eles tinham que ser o quê? Cuidados por vocação. Pessoas para realizar esse cuidado tinham que ter vocação, religiosidade, submissão, entrega, devoção. E aí não entende que é uma ciência e que também é remunerada e precisa de investimento para esse crescimento. Mas a gente vai vendo isso a gente já falou um pouco disso e a gente vai vendo isso no decorrer da história. Outro nome importante que a gente tem que falar, ainda no Reino Unido, é Sarah Elizabeth Wardroper. Ela foi a primeira diretora da escola Nightingale. E aí a gente já começa a entrar na era Nightingale, pós-guerra da Crimeia, que eu não vou ficar falando que é muito repetitivo, a gente já falou sobre isso, sobre a grande influência de Florence Nightingale. Então a escola Nightingale, ela permaneceu por 25 anos como diretora de enfermagem dessa escola de enfermagem. E a gente sabe que era a escola de enfermagem ligada ao Hospital St. Thomas. Tá? E aí nos seus manuscritos ela reafirma novamente o que a gente já falou e foi dito por alguns outros religiosos, que a enfermagem era um chamamento, era uma vocação, tinha uma conotação de missão divina. Apesar de não ser mais uma mulher ligada à religião, ainda continua a pregar os preceitos de que a enfermagem é uma vocação divina, uma escolha divina. Então tem muitos conceitos embutidos religiosos ainda. E aí pode-se dizer que na década de 1880 é que você tem a nova ordem que coloca a enfermeira nesse patamar, nesse nível mais alto nas categorias das profissionais de enfermagem, da profissão de enfermagem, desculpa. Porque aí é Florence, não tem como. Florence traz essa valorização da categoria de enfermeira através do seu trabalho que aconteceu na Guerra da Crimeia e quando ela voltou e fundou a primeira escola de enfermagem ligada ao Hospital St. Thomas, traz essa valorização da enfermagem. Em relação aos Estados Unidos da América, como é que isso funcionou? Ao exemplo de como ocorreu no Reino Unido, os hospitais também foram berço da enfermagem da medicina moderna. Em 1658, você vai ter o primeiro hospital, o Hospital Bellevue, em Nova York, que servia como asilo e abrigo dos doentes. E para as epidemias que aconteciam na época que assolavam os Estados Unidos, que era febre amarela, febre tifoide, cólera, varíola. Em 1737 surge um outro hospital que também tem um grande peso na história da medicina e da enfermagem norte-americana, que é o Hospital da Caridade em Nova Orleans.
e em 1751 o de Blockley, na Filadélfia. Esse nome ele é muito importante, que é o Dr. Valentin Silman. Era um cirurgião do Hospital Bellevue. Por que ele é um nome importante? Porque parte dele é a iniciativa de criar cursos regulares de enfermagem, preparar mulheres para realizar os cuidados de enfermagem. Isso aconteceu no período de 1796 e 1817. Então, agora você vê que a enfermagem, as pessoas que faziam o curso de enfermagem, elas simplesmente não era questão da técnica. Elas recebiam agora aulas de anatomia, fisiologia, obstetrícia, pediatria. Agora você tem a questão da técnica fundamentada pela cientificidade. E foi através desse médico, esse cirurgião, que começou essa revolução da enfermagem nos Estados Unidos, tá? Como eu já falei, ele teve grande papel na história da enfermagem norte-americana, pois concebeu e iniciou os primeiros sistemas de instrução para enfermeiras do continente americano. Em 1839, esse outro nome é um nome de peso que surge, que é o Dr. Joseph Warrington. Ele era um médico Quaker. O que é Quaker? Quaker era aquela religião. Não sei se vocês já viram aquelas histórias de aqueles filmes antigos, de queimada de bruxa, aqueles protestantes que usavam aqueles uniformes pretos, aqueles chapéuzinhos. Então, ele era um médico que seguia essa parte mais conservadora, protestante. Ou que, se quiser, você pode olhar a veia Quaker, que você chama Quaker, mas é Quaker, que aí tem aquele rostinho daquele velhinho, e você vai entender o que era um Quaker. Ele vem demonstrando uma grande preocupação com as parturientes, que nessa época só tinham duas opções para elas, duas alternativas. Ou elas iriam para uma instituição para ter seus filhos, uma instituição de caridade, e sofreriam com os riscos de infecção no puerpério, ou elas iriam dar à luz pelas mãos de imigrantes que não tinham treinamento nenhum. E aí ele cria uma terceira alternativa para elas. Ou seja, ele funda a Sociedade das Enfermeiras da Filadélfia. Essas enfermeiras são preparadas para ir às casas e assistir as mulheres no parto e no pós-parto. Em 1830, a enfermagem era vista como uma responsabilidade inata e cuidadosa das mulheres e mães, o que marcou através dos anos um modo como essas raízes domésticas configuraram o pensamento contemporâneo. O próprio mito de Nightingale incitava essa questão de que uma vocação, um chamado para o trabalho voluntário e não a necessidade de um trabalho assalariado. Então a gente vê novamente, você vê que isso perpassa todos os países, essa questão dos países que a gente vem falando, do surgimento da enfermagem, que a enfermagem não era vista como uma ciência, não era vista como uma profissão que deveria ser remunerada para tal. Ela ainda era vista como um chamamento, uma vocação, uma abnegação, uma dedicação para o cuidado dos doentes. E em 1850 foram criadas as Sociedades das Enfermeiras do Lar e a Escola de Enfermagem no Hospital da Filadélfia. Em 1860, os diretores de hospitais se mostraram muito preocupados com o fato de não encontrarem nas aspirantes de enfermagem, ou seja, aquela qualidade que fazia parte das enfermeiras. Que qualidades eram essas que eles classificavam? Delicadeza, tato, eficiência, doçura. E aí formavam, às vezes, no máximo, uma ou duas mulheres. Aí, como a gente falei antes, que as guerras têm um marco importante para o desenvolvimento da profissionalização da enfermagem, não foi diferente nos Estados Unidos. A Guerra Civil Americana, que durou de 1860 a 1865, ela vai ter esse boom de mulheres sendo preparadas, recebendo formação para atender a essa demanda de doentes. E no ano de 1876, cabe a gente falar que essas duas mulheres, Martha Waldron e Linda Richards, elas são as primeiras formadas pelo modelo nightingaliano. Elas são as primeiras mulheres formadas. Cabe a gente citar também
um outro marco bem